Salmos 27. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia. Pai, dá-nos graça de falar, dá-nos graça de te ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse salmo foi escrito por Davi. E quando nós meditamos nele, nós vamos ver 5 palavras que se destacam nesse salmo. 6 palavras, na verdade. A primeira palavra é uma coisa, ou peço, uma coisa. A primeira palavra é uma coisa. A segunda palavra é peço. A terceira palavra, buscarei. A quarta palavra, morar. A quinta palavra, contemplar. E a sexta, meditar. Então, nessa pequena oração de Davi, nós encontramos 6 palavras poderosas que certamente precisam ser meditadas e aplicadas nas nossas vidas. Então, nós vemos Davi fazendo essa oração. E a primeira palavra, que é uma coisa, ela indica uma prioridade. Então, Davi está a dizer o seguinte: Deus, de tantas coisas que eu poderia buscar, eu tenho apenas uma coisa para buscar. Eu tenho uma prioridade. Eu tenho um foco. Eu tenho uma petição. Eu poderia pedir muitas coisas, mas eu não vou pedir todas elas ou muitas. Eu quero apenas uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor. Interessante que Davi não era uma pessoa qualquer. Davi era um rei. Aleluia. Davi, em primeiro lugar, reinou sobre Judá, mas depois Deus entregou a outra parte do reino, que era Israel, Samaria. Então ele reinava sobre todo o reino de Israel. E Davi, como rei, ele poderia ter qualquer coisa que ele quisesse de maneira natural. Você sabe que naquela época os reis eram soberanos, eles é quem determinavam coisas. Se alguma coisa ele precisasse e não estivesse na lei, ele poderia criar uma lei para que ele tivesse acesso àquela coisa. Então Davi tinha condições de ter o que ele quisesse ter. E de maneira espiritual também, Davi tinha uma palavra de Deus, de que Deus poderia dar para ele o que ele pedisse. Você sabe que em algum momento da vida de Davi, Davi diz que no tempo em que os reis iam à batalha, Davi não foi. Ele ficou na varanda e naquele dia ele viu a mulher de Urias, a Batseba, a tomar banho do lado de fora. E ele então chamou ela e coabitou com ela e depois arquitetou um plano para que a sua esposa fosse morta. Perdão, seu marido fosse morto. Para que o plano não fosse descoberto. Ou o que tinha acontecido fosse descoberto. E quando isso acontece, Deus manda um profeta chamado Natã para ir ter com Davi e exortar Davi a respeito daquela maldade que ela havia feito. E quando o profeta vai exortar Davi, Deus fala através de profeta e fala uma coisa muito interessante. 2 Samuel 12, no versículo 8. Olha só o que Deus fala para Davi. Davi, por que você fez isso? Em outras palavras, eu dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor. Davi não tinha uma mulher, Deus tinha dado mulheres. Hoje Deus não dá mais mulheres. Tá bom? Se você tem uma, fica feliz com uma e é assim mesmo. Ok? Mas Deus falou para Davi, eu dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor
em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E Deus fala algo para Davi: e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Olha só o que Deus está dizendo para Davi: se tudo o que eu te dei ainda fosse pouco, qualquer coisa que você me pedisse eu te daria. Então, Davi, como rei, pode ter qualquer coisa, mas diante de Deus, ele tem uma palavra que, se ele pedir alguma coisa para Deus, além do que Deus já havia dado para ele, Deus poderia dá-lo. Mas quando Davi vai orar a Deus, ele ignora todas as coisas que Deus poderia dar para ele. E ele fala: Senhor, uma coisa. Não quero muitas coisas. Não quero muitas coisas. Não, Senhor. Eu só quero uma coisa. Tem uma prioridade. Eu entendo que é importante para mim, de todas as coisas que eu poderia ter e que o Senhor poderia me dar, eu sei que uma coisa me é necessária. E essa coisa eu vou buscar. Estou determinado a buscar. Nada poderá me parar ou me impedir de buscar, porque eu estou determinado a ter uma coisa. Não são muitas coisas. Escuta uma coisa. Se Deus aparecesse para você na tua casa hoje, meia-noite, e Deus falasse assim: filho, peça-me uma coisa, o que você quiser, qualquer coisa vou te dar, o que você pediria? Imagina, você está lá preparado para dormir, já com o seu pijama, a querer entrar na cama, de repente o anjo do Senhor entra no seu quarto e fala: Maria, ia. Fala: peça-me uma coisa e te darei. O que você pediria? Você sabe que Deus fez isso com Salomão. Salomão fez um sacrifício que agradou a Deus. A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão e disse para ele: Salomão, peça-me o que tu quiseres que eu te darei. Qualquer coisa. E Salomão poderia ter pedido carro, casa e tanta coisa, mas Salomão era filho de Davi, e ele tinha aprendido com Davi o que era prioridade. Então ele fala para Deus: Senhor, eu sou o rei, fui constituído rei, mas esse povo não é meu, esse povo é seu. Então eu não quero liderar de qualquer jeito, eu quero a tua presença, eu quero a sabedoria que vem do alto, para que pelo teu espírito eu possa liderar esse povo. E Deus fala: gostei do teu pedido. Vou te dar sabedoria, mas vou te dar ainda além da sabedoria. Todas as outras coisas que você não me pediu, te darei. Salomão foi tão próspero que a Bíblia diz que no seu reinado, ouro era como se fosse pedra. Pessoas vinham de outros reinos para ouvir sabedoria de Salomão. Sabe por quê? Porque Salomão entendeu prioridade. Então Davi, ele tinha a presença de Deus como a prioridade da sua vida. Você sabe que Davi, quando foi nomeado rei e assumiu o reinado, a arca da aliança, que era a presença de Deus, não estava no templo, não estava em Jerusalém. Os outros reis que reinaram sobre Jerusalém não se importaram com a arca da aliança. Estavam confortáveis em reinar e governar sem a arca de Deus. Mas quando Davi assume o reino, o primeiro decreto de Davi é: vamos trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Eu tenho uma prioridade. A minha prioridade não é ter casa, não é ter palácios, não é ter carro, não é casar, não é construir, não é ter coisa. A minha prioridade é uma coisa, e eu a buscarei. Pastor, significa que eu não tenho que querer construir? Claro que sim. Significa que eu não tenho que querer casar? Claro que sim. Significa que eu não tenho que querer trabalhar e ganhar dinheiro? Claro que sim. Mas estamos a falar de prioridade. Na tua vida, na minha vida, apenas uma coisa deveria ser prioridade. Davi falou assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Você sabe que essa frase, uma coisa, é a mesma frase
que Jesus falou para Maria, a irmã da Marta. Jesus, que era a presença de Deus manifesta na terra, foi para a casa de Lázaro. Imagina Jesus vir na tua casa, em pessoa. Jesus chega na casa de Lázaro e as duas irmãs de Lázaro estavam lá. Uma, a Maria, sentou aos pés de Jesus. Ela entendeu a prioridade. Ela queria receber Jesus. Ela queria usufruir da presença. Ela queria ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ela queria se relacionar com Jesus. Mas a outra, Marta, ela estava tão preocupada em trabalhar, em fazer, em acontecer, em buscar. E ainda ficou incomodada com o fato da irmã Maria estar sentada aos pés de Jesus. Porque é assim, quem não entende o que é prioridade se incomoda com aqueles que entenderam a prioridade. Então ela chega para Jesus e fala: Senhor, olha o que eu estou a fazer, olha como eu estou na correria da vida. Olha como eu estou engajada, preocupada, mas tem uma coisa, a minha irmã Marta está sentada ali e ela não está a fazer nada. O senhor não se incomoda de dizer para ela vir aqui me ajudar? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Marta está muito agitada. E eu vou te falar, vivemos uma geração de Martas. Estamos muito atarefados. Quando chega o dia de ir para a reunião da célula, temos alguma coisa para fazer. Quando chega o dia de participarmos do culto de celebração, temos alguma coisa para fazer. Quando temos a hora de orar e buscar a Deus, alguma coisa aparece para fazer que nos tira daquilo que é prioridade. Então Marta está muito agitada e está incomodada com Maria. E a expectativa de Marta era que Jesus dissesse: oh Marta, parabéns. Parabéns, parabéns. Maria, levanta. Vai lá trabalhar com Marta. Mas não foi a resposta de Jesus. Olha só qual foi a resposta de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Ei, Marta. Marta, Marta. Você, Marta. Afinal, qual é o problema? Marta. Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas. Salário, dinheiro, pagamento. Muitas coisas. A vida, pastor, não tem na correria, pastor, não sabe como que é, pastor, na luta ainda. Muitas coisas. Não, pastor, ninguém me entende, porque eu. Não. Jesus também não entendeu a Marta. Jesus falou: Marta, está ocupado com muita coisa você. Mas, a seguir, entretanto, olha a resposta de Jesus: Marta, você está preocupada com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário. Melhor. Jesus já fala: não, pouco até não é nada, é muito. Jesus fala: pouco é necessário. Ou melhor, uma só coisa. A mesma coisa que Davi falou lá atrás. Uma só coisa. Uma coisa. E a Maria escolheu a boa parte. Escuta uma coisa. A presença de Deus sempre será a boa parte. Estar onde a presença de Deus está sempre será a boa parte. Mas não importa. Mas é pastor, mas eu não sei. Não importa. A boa parte sempre estará onde Jesus está.
coisa só é necessária, e a Maria, pois, escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Tudo que você fizer, ganhar, conquistar um dia vai te ser tirado, mas a presença de Deus nunca te será tirada. Então preste atenção, igreja. Nós precisamos entender o que é prioridade. Prioridade é a presença de Deus. Prioridade é estar com Deus. Não podemos negociar a prioridade. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Não podemos negociar. Escuta, existem coisas que são negociáveis, mas tem coisas que não é, ou que não são. A presença de Deus não é negociável. Estar no culto de celebração não é negociável. Estar na célula não é negociável. O teu devocional diário não é negociável. Não, pastor, mas eu não estou com vontade, eu não estou com feeling. Pois é, vai primeiro e Deus vai te dar feeling. Busque a prioridade em primeiro, que Deus vai te dar a disposição que você precisa. Mas a presença de Deus é prioridade. Estar com Jesus é prioridade. A arca da aliança é prioridade. Por quê, pastor? Porque acredita em mim, se você encontrar com a presença, você terá tudo. A presença não é coisas, não é dinheiro, não é carro, não é nada, é presença. Irmãos, só a presença, é isso que você precisa, é a presença. Você sabe, essas semanas, esses 7 dias eu passei no hospital. Em todo momento que eu estava no hospital, eu não orei por dinheiro, não orei. Toda vez que eu entrava ali na UTI, no quarto, a única coisa que eu fazia era chamar a presença, só isso. Só. Presença. Eu entrava lá no quarto e começava a cantar, e começava a ministrar, e começava a orar, e começava a buscar a Deus. E nem estava a orar por cura, pedir, não, só estava a agradecer. Senhor, obrigado pela cura. Senhor, obrigado porque ela já está curada. Senhor, obrigado porque a tua presença está aqui. Senhor, obrigado porque o Senhor é conosco. Só. A presença. Se você estiver com a presença, você vai encontrar tudo o que você precisa na presença. Então Davi entendia qual era a prioridade. Davi era um rei. Davi era um rei. E como rei, ele tinha muitas coisas para fazer. Mas ele entendia o que é prioridade. Irmãos, eu não acredito que algum de nós aqui era mais ocupado que Davi. Porque às vezes nós temos aquela mentalidade, às vezes, né? Não, eu vou virar boss, porque quando eu virar boss não vou ter serviço. Mas isso aí não é verdade. Quanto mais você crescer, mais trabalho você vai ter. Mais responsabilidades você terá. Então, se Davi era rei, significa que Davi tinha muitas responsabilidades, mas ainda assim, diante de todas as responsabilidades que ele tinha, ele sabia uma coisa. Uma coisa. Alô, Daniel era primeiro-ministro de Israel. Aliás, da Babilônia. A Bíblia diz que na Babilônia haviam 120 países, cidades, que tinham governadores lá. Dentre esses 120, tinham 3 governadores. Dos 3, Daniel estava acima deles, era primeiro-ministro. Mas mesmo com todas as tarefas que um primeiro-ministro tem, Daniel tinha tempo 3 vezes ao dia para encontrar com o Senhor. Por quê?
Porque uma coisa é necessária. Uma coisa é importante. Davi falou, Senhor, uma coisa. A segunda coisa que ele falou, peço. Eu já encontrei a prioridade, agora eu vou canalizar a minha oração em cima daquilo que é minha prioridade. Porque eu entendo que sem o Senhor, eu não posso alcançar essa prioridade. Eu vou orar. Uma coisa eu peço ao Senhor, pedir fala de oração. Nossas orações refletem as nossas prioridades e também nossa dependência de Deus para alcançar o que não conseguiríamos sozinhos. Você sabe, Jesus falou em João 15:5, sem mim nada podeis. Não, pastor, eu tenho PhD. Sem mim nada podeis fazer. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa eloquente, uma pessoa desenvolta, uma pessoa com contatos e conexões. Sem mim, nada podeis fazer. Então precisamos orar. Alô, comunidade Ágape, precisamos ser um povo que ora e orar por aquilo que é prioridade. Não é só entrarmos na presença de Deus. Senhor, meu carro. Senhor, minha casa. Senhor, eu quero casar. Senhor. Que horas que você vai olhar para a presença? Senhor. Alguns de nós, quando vamos orar, parecem cobradores de... Só estamos a cobrar Deus. Senhor, estou a pedir. Senhor, me dá 15 minutos, aleluia, tchau. Não! Orar. Davi falou, uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero habitar na casa dele para sempre. Eu vou pedir essa coisa e vou buscar. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Irmãos, buscar significa disposição. Significa que eu estou disposto a fazer o que for necessário. Você sabe que lá em Mateus 7, Jesus fala de pedir, bater e buscar. Buscar tem a ver com coração. Tem a ver com nós aplicarmos o nosso coração. Aleluia. Deus quer ser achado. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso... 29, 13. Para me encontrar, tem que aplicar todo. É porque a presença de Deus é muito preciosa para você encontrar. Irmãos, você não encontra coisa preciosa em qualquer lugar. Você sabe que para apanhar petróleo, quantos metros para baixo tem que cavar? Ouro. Eu estava ouvindo alguém a dar testemunho, a dizer que ele foi num país onde tinha muito ouro. E quando ele chegou, foi para um lugar onde tiram ouro. E ele estava com curiosidade de conhecer. Ele falou, quero conhecer onde que tem um ouro. Aquela pessoa falou, eu conheço alguém que pode nos levar. Conversou com a pessoa, se conectaram, foram. E quando chegaram lá, entraram no elevador e desceram 5 quilômetros para baixo da terra. Diz que quando ele chegou lá embaixo, ele ficou arrependido. Falou, o que eu estou a fazer aqui?
Se essa terra cair na nossa cabeça. Mas desceram 5 quilômetros para baixo com o elevador, até chegar no lugar onde tinha ouro. E lá embaixo construíram casas, construíram acampamentos, ar-condicionado, está tudo organizado. É uma cidade lá embaixo, 5 quilômetros para baixo. Imagina o recurso que foi investido para se construir elevador, para construir os acampamentos, para fazer tudo lá embaixo, simplesmente para poder tirar ouro. Sabe por quê? Porque aquilo que é caro não se apanha na superfície. Tem que buscar. Tem que aplicar coração. Aleluia. A outra coisa que Davi fala, morada. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam continuamente na casa do Senhor. Eu quero habitar na casa do Senhor. Você sabe que naquela época a presença de Deus estava no lugar físico, que era no templo. Então a oração de Davi não era que ele queria estar no palácio. Não, ele queria estar onde a presença estava. E não era de vez em quando, mas ele disse todos os dias. Significa que Davi estava a orar por uma experiência diária com Deus. Ele não queria apenas uma experiência momentânea, repentina e passageira, mas eu quero diariamente encontrar com a presença de Deus. Eu quero habitar na presença. Eu quero me mover na presença, eu quero falar na presença, eu quero trabalhar na presença, eu quero casar com a presença, quero namorar com a presença, quero tudo na presença. Eu quero morar, eu quero que a presença seja o meu lugar geográfico. Para quê? Por que Davi queria ir na presença? Ah, para ter carro e casa, pastor. Não! Aí diz o quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Eu quero estar na presença para quê? Para contemplar. O que é contemplar? Admirar. É se apaixonar. É vislumbrar. Contemplar é olhar. Quem gosta de pôr do sol aqui? Eu não gosto. 10 minutos já no pôr do sol eu já canso. Mas vocês gostam, glória a Deus. Quando tem pôr do sol bom, né? Aqui o melhor lugar de pôr do sol aqui é Maputo, é na 10 de novembro e na... como que é aquele lugar? É Down que fala? É Down, né? Aí tem um pôr do sol muito bonito. Então quem gosta de pôr do sol, ele vai lá, senta, cruza as pernas e fica horas ou minutos a olhar. Não está fazendo nada, só está fazendo o quê? Olhar. Para eu que não gosto, pode ser uma chatice, mas para aquele que gosta, ele tá se alimentando daquilo. Ele está feliz, aquilo é uma experiência para ele. Então preste atenção, Davi está dizendo o seguinte: eu quero estar na tua presença, não para ter alguma coisa, mas eu quero contemplar, eu quero me apaixonar, eu quero ser conquistado, eu quero me fascinar pela tua presença. Se fascinar, a palavra fascinar significa enfeitiçar. Quero estar enfeitiçado. Quero estar na garrafa, como dizem, né? Onde você está? É o que eu quero. Ei, irmãos, precisamos nos apaixonar pelo Senhor. Precisamos nos apaixonar. Sabe por que às vezes as coisas de Deus e para Deus são pesadas e cansativas para nós? Porque não estamos apaixonados. Quando nós estamos apaixonados, irmãos, nada é pesado demais, nada é cansativo demais, nada é doloroso demais. Quando você está apaixonado, você faz as coisas com alegria, com prazer, com satisfação. E a qualquer momento que te pedirem. Porque você está apaixonado. Eu lembro quando eu comecei a cortejar minha esposa para casar.
Ainda estou apaixonado, mas naquela época, quando entrava uma mensagem dela, parava qualquer coisa para responder. Quando chegava a noite, 19 horas, 18 horas, ativava aquele, era o que? Number one, né? Número 1. Entrava a mensagem, fulana te ativou número 1, eu já sabia, qualquer coisa agora tem que parar. Né? Na casa que eu morava, tinha outros amigos. Quando entrava a mensagem, estávamos na sala a conversar, eu já pegava o telefone e ia para o quarto. Ainda falava para os irmãos, agora eu vou ministrar a cura da alma. Né? Mas, era uma brincadeira, mas parava qualquer coisa para encontrar com a minha amada. E passava 1 hora. E quando terminava 1 hora, ela pensava, já acabou. De repente entrava a mensagem no telefone dela, fulano te ativou mais de 1 hora. Conversava mais 1 hora. E quando chegava ali no final e queria conversar mais, às vezes pegava o único crédito que lhe deixou e ligava. E desliga você, e desliga você. Por quê? Por quê? Entendeu? Porque estamos a contemplar, porque é bom, porque não é uma coisa forçada, não é uma coisa obrigada, é paixão, é amor, é contemplação. Preste atenção. Precisamos ser um povo apaixonado por Deus. Um povo que coração pulsa, bate só de ouvir sobre o Senhor. Precisamos entrar na presença de Deus só para contemplar. Só para contemplar. Oh, Altíssimo. Oh, maravilhoso. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor... Sabe, contemplar. Contemplar. Precisamos nos apaixonar por Deus. Você sabe o que é paixão? Quando estamos apaixonados, tudo é leve. Orar é leve. Adorar é leve. Ninguém precisa te obrigar a levantar a mão, não. Você tá rendido ao amor da sua vida e você já levanta a mão, já se quebranta, já chora na presença do teu amado. Você está apaixonado. Davi disse uma coisa que eu quero. Peço ao Senhor uma coisa. E não peço só, vou buscar. A minha parte eu vou fazer, vou buscar intensamente. Se tiver que jejuar, se tiver que vigiar, fazer vigília, vou fazer. Uma coisa eu penso e eu vou buscar. Que os meus pés estejam na sua casa. Eu quero habitar na tua presença e quero estar lá, não para pedir, não para ter, não. Quero estar lá para contemplar. Só quero contemplar. Quero ser amigo. Quero ser amigo do Espírito Santo. Só. Amizade. Quero contemplar. Sabe? Contemplação. Essa fascinação pela presença de Deus é o que faz com que todas as outras coisas percam valor. Quando você se apaixona por Deus, tudo mais perde valor. É por isso que Paulo, em Filipenses 3:8, ele fala, olha, para mim, tudo o que eu considerava lucro, agora eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu conhecia a sublimidade de Cristo, eu conhecia Cristo, e eu estou tão fascinado por Ele que tudo mais perdeu sentido. Perdeu valor. Se deveras, sim, deveras. Considero tudo. Se você for olhar nos versículos anteriores, Paulo está a falar sobre todos as qualidades, os diplomas, as coisas importantes que ele era e conquistou na vida. Mas quando ele chega nesse ponto aqui, ele fala, deveras, considero tudo isso como perda. Não é lucro. Meu diploma não é um lucro.
As coisas boas que eu conquistei, vivi para mim, perdeu valor no momento que eu encontrei algo mais valioso que tudo isso. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, tudo que eu tinha eu perdi por causa do amor que eu tenho por Ele. Namorado, perdi. Chillings, perdi. Todas as coisas perdi. Perdi por quê? Por causa do amor que eu tenho por Ele. Mas enquanto nós não encontrarmos esse amor, ainda teremos aquelas coisas como lucro para nós. Qualquer uma dessas coisas, quando aparecer, nós trocamos a presença de Deus por elas. Aleluia. Por que Davi queria estar na casa do Senhor? Para contemplar e para meditar. A palavra meditar significa buscar, perguntar, considerar, refletir, inquirir, estudar. Procurar, investigar. Tudo isso é contemplar, é buscar. Eu quero perguntar. Eu quero investigar, quero descobrir mais sobre o Senhor. Sabe, eu já conheci um pouco sobre o Senhor quando eu fui no Impacto, mas eu sei que tem mais, eu quero conhecer mais, eu quero descobrir mais, quero me apaixonar mais, eu não quero ficar aqui, não quero parar. Por isso que Paulo fala, temos que seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Escuta a comunidade. Deus está nos chamar para amar e valorizar a presença dEle. Deus está nos chamar para selecionarmos qualquer coisa na nossa vida que atrapalha o mover de Deus em nós e deixar para trás. Precisamos valorizar a presença, amar a presença. Precisamos contar os dias, as horas, para nos encontrarmos no ambiente onde vamos encontrar a presença. Precisamos voltar a gerar expectativa para o ambiente da presença de Deus. Não podemos ir para a célula, para o culto, arrastar chinelo, como se o que acontecer, acontece. Não! A presença. Podemos ir para o nosso devocional só para cumprir uma meta religiosa. Não, vamos para encontrar com a presença. Seu devocional diário é um encontro diário com Deus. Então, se eu vou para o quarto, Jesus falou assim, entre para o quarto, feche a sua porta, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Você sabe que essa palavra, lugar secreto, que Jesus fala nessa frase, naquela época, era uma expressão do templo. Lugar secreto no templo era o lugar onde era guardado tesouros, as ofertas, era a tesouraria. Então Jesus usa dessa ilustração para dizer para nós, vai para o lugar secreto, vai para a tesouraria de Deus. Enquanto você estiver lá, o teu pai que te vê em secreto te recompensará e te dará os tesouros que estão lá dentro. Vai para o Tamion, para a tesouraria. Vai contemplar o Senhor, só contempla. Apaixona-se pelo Senhor. Ah, pastor, mas eu estou me sentindo frio. Então, faça um jejum para romper com a frieza e você aquecer o coração de novo. Por quê? Porque a presença se busca. Buscar a minha presença. Se apaixone pela presença. Ame Jesus. Nada vale mais do que a presença de Deus.
Se tem algo que nós precisamos cuidar, a sete-chave, é a presença de Deus no nosso coração. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo é muito, mas muito sensível. É por isso que a Bíblia compara ele com pomba. O Espírito Santo é doce, é suave. Precisamos guardar o nosso coração. Aleluia. Valorize a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Pastor, mas eu tenho muita coisa. Acredita em mim. Se você encontrar com a presença de Deus, tudo vai mudar. Pastor, isso significa que não vou ter mais problema? Não. Mas os problemas não serão nada diante da presença que está dentro de você. É por isso que os apóstolos diziam, por causa do amor de Cristo, passamos fome, perseguição, nudez, açoites, todas essas coisas, mas nada disso afetou a minha vida, por causa da sublimidade do que eu encontrei. O que eu encontrei é tão sublime, é tão alto, é tão grande, que qualquer coisa fica nos pés. Posso ouvir um aleluia? Se coloca de pé, por favor.